Bom, domingo passado foi o primeiro domingo do mês. Eu comecei a falar sobre oração. Nós temos que estar determinados esse ano de 2023 a orarmos. E vamos precisar muito de oração, pessoal. Nós vamos precisar muito de oração, pessoal. Porque a palavra de Deus, ela vai ter que se cumprir mais dias ou menos dias, mais cedo ou mais. Você tem que estar preparado. E só uma pessoa que ora, ela está preparada. Amém, gente? A oração vai nos livrar de N situações esse ano de 2023. Então, ore mais. Se dedique à oração. Busque um pouquinho mais. Dobre os joelhos um pouquinho mais. Se esforce infinitamente mais esse ano na oração. Amém, gente? Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Vamos começar ali? Segunda aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. A oração é uma arma espiritual. Amém, gente? Nós precisamos orar mais. Falei sobre o rei Ezequias semana passada, que foi afrontado pelo rei da Síria, o rei Senaqueribe. E na hora da afronta, ele orou. Amém, gente? E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e destruiu 185 mil soldados assírios. Era o exército, belicamente falando, mais poderoso da terra. O exército do rei da Síria. Mas um homem orou. Se você orar, Deus ainda tem os anjos deles para enviar lá na sua casa em nome de Jesus. Lá na sua empresa. Lá nos seus negócios. Enfim. Então, olha o que diz aí em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Meu irmão, a oração é uma arma espiritual, é uma arma poderosa em Deus para a destruição das fortalezas inimigas, ou seja, o vício, a doença, o pecado, a miséria, a separação. São fortalezas que muitas vezes se levantam e parecem intransponíveis. Mas se nós usarmos as armas espirituais, aquelas que são poderosas em Deus, as fortalezas inimigas cairão por terra em nome de Jesus. Amém, gente? Ore um pouquinho mais. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta brigar contra a carne e contra o sangue. Não vai adiantar? Absolutamente nada. Você quer ver um exemplo bem prático aqui? Depois nós vamos para outro lugar? Abra em Marcos 5. Um exemplo onde as armas carnais não valem nada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas inimigas. Vai lá. Marcos capítulo 5. Quem achou, diga amém. Vamos ler? Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Você vê? Tinha um cidadão no território dos Gadarenos que havia um demônio que o possuía.
E nenhuma arma humana, nenhuma ferramenta humana, nenhuma cadeia, nenhum grilhão prendia aquele homem. Por quê? Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia não são carnais. Tem coisas que não adianta ir com ferramentas humanas, com armas humanas, não vai funcionar em hipótese alguma, é espiritual. E o espiritual se combate com o espiritual. Note, esse homem era um homem como eu e você, mas a Bíblia diz que ninguém o podia prender. Colocavam ele em cadeias, colocavam grilhões nos seus pés e mãos, e ele simplesmente o quê? Quebrava. As armas humanas ali não funcionavam, as cadeias não funcionavam. Tem coisa que, meu irmão, é só oração, jejum, consagração que vai resolver. Ore um pouquinho mais esse ano, por favor. Ore um pouquinho mais esse ano. Note, nesse caso, como em qualquer outro caso, e eu vou trazer um exemplo aqui, nós precisamos das armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta ir com arma carnal. Tem que usar as armas espirituais. Por isso que eu convoco você para esse ano estar determinado a ter uma vida de oração. Por favor, ore mais. Atos 12. Nós vamos ver um caso com alguém que estava preso também em cadeias. Atos 12. E nós sabemos que aquele gadareno foi liberto com as armas espirituais. As armas espirituais vão libertar você em nome de Jesus, sua casa, sua família nesse ano. Ore mais. Se o diabo tentar nos prender, a oração quebra tudo, meu irmão. Se a igreja soubesse que todo o poder está em suas mãos, porque ele diz, eis que vos dou o poder. Não estamos sabendo usar esse poder. Estamos aceitando todo tipo de coisa sem orar, sem nos consagrar. Chegou a hora da igreja acordar. Amém, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Vamos ler? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-se prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Dá uma paradinha aqui. Então o rei Herodes, ele começou a estender as suas mãos sobre alguns da igreja. Começou a maltratar. Matou Tiago à espada, o irmão do João. E isso agradou os judeus, agradou o mundo. Escuta, esse dia vai chegar para nós, queridos. Amém? O dia que seremos o quê? Maltratados. Esse dia vai chegar. Pode demorar mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, não é mesmo, Lucas? 20 anos, mas a perseguição que a Bíblia fala, ela virá. Você tem que estar preparado. Porque muitos vão ser maltratados, mortos, e isso agradará a quem? O mundo. Ou você pensa que no final dos tempos será um mar de rosas? A Bíblia não fala isso. Fala, pastor Lucas. Fala, pastor. Será um mar de rosas? Não fala, pastor Charles. Então nós devemos estar o quê? Preparados.
Porque esse dia vai chegar também para os cristãos. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Você precisa entender isso. O Herodes começou a estender a mão sobre os cristãos. Começou a maltratar, a judiar, a matar. Aí ele viu que isso agradava os judeus e mandou prender o Pedro, que era um dos líderes. Nós vamos aceitar tudo calado, será, naquele grande dia? Prender a Pedro. Nós não podemos aceitar as injustiças. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que clama contra as arbitrariedades do inimigo? Cadê? Cadê a igreja que ora contra tudo aquilo que fere a nossa liberdade de culto? Ou você acha que esse dia não vai chegar? Ou você acha que esse dia está muito longe de acontecer? Nós precisamos ter uma vida de oração, igreja. Pedro agora perdeu a sua liberdade, estava preso. Então quer dizer, se eu falar um pouquinho mais forte aqui, eu vou perder minha liberdade? Se eu expor a minha opinião, eu vou perder a liberdade? O que é que está acontecendo? Pedro agora perdeu a liberdade, estava preso. E fatalmente seria julgado e morto. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, lê para mim, por favor. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Cadê a igreja que ora? A igreja estava orando, pastor, por alguém que havia perdido a liberdade injustamente, por pregar o evangelho, por anunciar Cristo. Eu não sei se você viu esses dias, eu só não me lembro se foi no Canadá ou se foi em algum país da Europa. O pastor Lucas pode até pesquisar para mim aí. Uma senhora, ela para em frente a uma clínica de aborto e ora em espírito. Alguém viu essa cena? Você vê, cara, como eles não mostram isso para nós na televisão? Uma senhora para e ora em espírito em frente a uma clínica de aborto. Aí chega o policial e fala: o que a senhora está fazendo aqui? A senhora está perturbando a paz. Eu falei: não, eu estou parado aqui. Mas a senhora está protestando. Não, eu estou orando ao meu Deus para que Deus conscientize aquelas mulheres que estão fazendo aborto ali dentro. O policial olhou para ela e falou: a senhora está presa por desordem. Alguém viu isso aí na televisão? Não passou, filho. E cadê a igreja que ora, meu Deus do céu? A mulher, então quer dizer que se eu parar em frente a uma clínica de aborto e ficar ali, eu vou ser preso? Mas tem países que está acontecendo isso. Sim, Senhor. Manda, se você puder mandar lá para eles passarem na televisão aí, coisa muito séria, cara. Ele achou aqui o vídeo. Mulher é presa por orar em silêncio em porta de clínica de aborto. Orar em espírito, ó. E a igreja, quando viu Pedro, olhe para mim, queridos. A igreja, quando viu o seu povo sendo maltratado, morto, o seu líder Pedro sendo preso, o que ela fez?
Contínua oração. Ah, se a igreja orasse, diga: eu sou a igreja. A igreja foi orar quando viu injustiça com Pedro. Nós estamos vendo injustiças e não oramos. Quando você tentar reagir, vai ser tarde demais. Ora, clama, chora aos pés de Cristo enquanto tem tempo, filho. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. A Bíblia falou anteriormente que Pedro estava sendo vigiado por quatro quaternos de soldados. Cada quaterno tem 4 soldados. Em 4 turnos de 4, ele amarrado, preso com cadeias, com correntes, preso na prisão, 4 soldados vigiando ele por turno. Amém? Versículo de número 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. Olhe para mim. Da mesma maneira que aconteceu lá atrás com o rei Ezequias, onde Deus envia um anjo no arraial do exército do rei da Síria e extermina 185.000 soldados. Deus novamente envia o seu. Olhe para mim. Deus quer enviar o anjo dele lá na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas se você não ora, você não tem o costume de fazer contínua oração. Pastor, o senhor está me ofendendo. Não, eu estou pregando em tese. Em tese, pode servir ou não para você. Mas a maioria que está aqui não ora. 100% de certeza eu tenho. Não tem uma vida de oração, de entrar, abrir a porta do quarto, fechar a porta do quarto, falar: agora eu e o senhor sozinho aqui para decidir esse negócio. Oração de pé de cama, isso não é oração. Isso é desencargo de consciência. Eu estou falando orar mesmo, hein? Orar de verdade, clamar, fazer contínua oração por uma causa. Não foi por acaso que Deus enviou um anjo lá na prisão. E eis que sobreveio o anjo Não foi por acaso. Havia uma igreja orando continuamente, sem parar. Hoje a igreja de Jesus está continuamente ligada na televisão, continuamente ligada nas redes sociais. Ah, se a igreja orasse. Pedro havia perdido a liberdade. Quantos estão perdendo a liberdade e a igreja não ora? Porque se orar, Deus ainda tem os seus anjos. O mesmo anjo que matou 185.000 inimigos. O mesmo anjo que foi lá na prisão onde Pedro estava. Ele está trabalhando nos dias de hoje para aqueles que oram. Mas não oramos. Levamos uma vida de qualquer maneira. Estamos supondo... é normal. Eu gosto muito de uma história do povo judeu. E quando Hitler ele assume a Alemanha e começa a impor a raça ariana, a raça pura, ele olha para os judeus e os trata como impuros. Saíam decretos, por exemplo, proibido os judeus entrar na padaria antes das 10 da manhã. Os judeus olhavam para aquilo e falavam: graças a Deus, depois das 10 a gente entra. Passava um tempo,
proibido entrar judeus até as 14 horas. Os judeus olhavam para aqui, maravilha. Ainda podemos ir depois das 14, tá bom. Até o momento que não podiam entrar mais. É assim que começa. E você não está percebendo isso. A igreja não está orando. Está perdendo a liberdade de pouquinho em pouquinho e está dando risada no canto da boca. Vai chegar uma hora que esse sorriso vai se tornar pranto. Ora, clama. Não tem quem possa com o poder da oração. Diga amém, gente. As armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta ir para a internet berrar, não adianta xingar, não adianta nada disso. Se a igreja despertar para a oração, pastor Ed Allen, tudo muda. Porque Deus ainda tem anjos trabalhando em seu favor. Diga glória a Deus. Vamos lá. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Oh glória! A luz do Senhor brilhará nos seus caminhos se você orar. Esteja determinado a orar. Aquela prisão fedorenta, escura, sombria, lá estava Pedro dormindo, triste, sabendo que ia morrer, perdeu a liberdade. Daqui a pouco veio uma luz no fim do túnel. O anjo resplandeceu luz ali, e resplandeceu uma luz na prisão. Meu irmão, a luz vai brilhar nos seus caminhos. Ore mais, clame mais, busque mais. A luz vai brilhar nos seus caminhos. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos olhe para mim. Se você orar, a luz vai brilhar. Deus vai tocar em você, vai tocar no seu casamento, vai tocar na sua saúde. Tocou no Pedro, o anjo, tuc, 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 tuc. Desperta, meu filho. Tuc, tuc. Você está dormindo aí? Desperta. Deus vai tocar no seu corpo doente, vai curá-lo em nome de Jesus. O toque de Deus, o toque de Midas vai prosperar você em nome de Jesus. Acorda, igreja. Tem que orar, tem que fazer contínua oração. Mas eu ainda não perdi a minha liberdade, ainda não estou preso em algo. Esse é o pensamento de muitos. Estão deixando a vida me levar, a vida leva eu, né? Em vez de estar orando, estar buscando. Acorda, igreja de Jesus. Acorda enquanto há tempo. Deus quer tocar em você. Deus quer despertar você por uma vida de prosperidade, por uma vida de saúde, por uma vida de bênçãos em nome de Jesus, por uma vida de liberdade, não de prisão. E o anjo tocou nele. A primeira luz resplandeceu lá dentro da prisão. Aí o anjo tocou nele e falou: levanta-te, meu irmão. Quem ora não vive prostrado. Quem ora depressa se levanta. A pessoa que não está orando está prostrada, está triste, está abatida, está desanimada, está entregando os pontos, está no pecado, está mentindo, está isso, está aquilo. A pessoa que ora, meu irmão, ela depressa se levanta. O anjo falou: levanta-te, o quê? Levanta-te depressa. E o que aconteceu? E caíram-lhe das mãos as cadeias. Meu irmão, o que está prendendo você hoje, se você orar, cairá por terra em nome de Jesus. Ora mais, clama mais, desliga um pouco da internet, desliga um pouco do WhatsApp, desliga um pouco do Facebook, do Twitter, do Instagram. Ver a vida dos outros não vai mudar a sua vida. Ficar rolando o dedo no celular, vendo a vida dos outros, não vai mudar a sua vida. E você, e grande maioria, tem se distraído com isso. Isso não é distração. Isso é perda de tempo. Você está deixando de empregar o seu tempo na oração, meu filho e minha filha. Naquilo que verdadeiramente vai mudar a sua vida. Vai trazer luz para os seus caminhos, vai trazer o toque de Deus na sua vida. Diga amém, gente. Vai levantar você depressa, vai cair as cadeias vão cair. Os grilhões que seguram você vão cair. Ore pelo amor de Deus. Não tem outro caminho a não ser o caminho da
da oração, das armas espirituais. Quem está entendendo, diga amém. E por que não oramos? Por que levamos a vida de qualquer maneira, sabendo que a chave é a oração, é a consagração, é o caminhar santo? Por que não oramos? Até quando você vai levar essa vida xoxa? Até quando? Mas diz mais aqui. 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele seguiu a visão espiritual, meu irmão. Essa é a visão a ser seguida. Quando você ora, você pode não estar entendendo, mas você está crendo em nome de Jesus naquilo que Deus falou. Pode não fazer sentido você andar daquela maneira, mas você está andando em nome de Jesus, porque foi Deus que mostrou. Amém? Então ora. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olhe para mim, querido. Imagine um homem preso, mas a igreja lá fora fazendo contínua oração. A luz brilha naquela cadeia. O anjo toca nele, desperta ele, levanta-te depressa. Ele se levantou. Um homem que estava preso, agora estava de pé. Os grilhões são quebrados. O anjo fala: agora você vai me seguir. Eles passam a primeira guarda, a segunda guarda, ninguém o vê. Quando eles chegam na porta principal da cadeia, a porta se abre só. Deus está abrindo porta para você que ora, meu irmão, em nome de Jesus. Você não vai precisar fazer força, a porta vai se abrir sozinha. A porta da cura, a porta da vida sentimental, a porta da vida financeira, a porta da vida espiritual que você tanto espera se tornar um grande pregador. A porta vai se abrir em nome de Jesus, mas tem que orar. Isso não vai acontecer porque você tem olhos azuis, ou porque você é patrocinador, ou porque você gosta do missionário do pastor Guilherme, do pastor Charlon, do pastor Ed Murphy, que veio lá de Hollywood. Não adianta nada. Você precisa ter uma vida de... A cadeia se abriu sozinha. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Olhe para mim. Qual que era a expectativa do povo judeu? Que Pedro fosse morto. Qual a expectativa do diabo? Roubar, matar e destruir. Por favor, querido, em nome do Senhor Jesus, ore, porque o mesmo fim que Pedro teve, você terá em nome de Jesus. No final, Deus abrirá a porta da sua liberdade em nome de Jesus, da liberdade do Brasil em nome de Jesus. Mas isso é para uma igreja que ora, não para uma igreja contaminada com as coisas desse mundo. E grande parte da igreja está contaminada, está impregnada com as coisas desse mundo. Não consegue, me perdoe, enxergar um palmo à frente. Que coisa triste. Ora, meu irmão, clama, fala para Deus abrir os seus olhos. Você lembra quando Samaria foi cercada, e lá estava o profeta Eliseu e o seu auxiliar? E quando o menino sai lá fora, ele vê soldados, carros, cavalos e cavaleiros do exército inimigo. E ele grita: Senhor, Senhor, o que faremos? Aí o Eliseu acorda e fala: oh, meu Deus do céu. Ele ora: Deus, abra os olhos para que ele veja. Abra os olhos desse moço para que veja. Oh, Jesus, abra os olhos da nação brasileira para que veja. Que uma oração pode mudar tudo na sua vida, na sua casa, no Brasil e no mundo. Mas nós não oramos. A igreja está adormecida. A igreja está morta. Ore, meu irmão. E você, como igreja, a partir de hoje, fala: eu vou ter uma vida séria de oração.
o anjo de Deus está visitando você. Cadeias estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas, Deus está iluminando os seus caminhos. Hoje é dia de você se levantar depressa em nome de Jesus. Mas tem que orar. Que Deus fale mais ao seu coração. Semana que vem a gente continua essa mensagem.